rapidinho. Boa noite, boa tarde a todos os irmãos. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Vamos aguardar a entrada de todos, para que a gente possa iniciar o nosso Evangelho às 6 horas direitinho. Boa noite, Bebel. Tudo bem? Seja bem-vinda. Gente, a Graça... A Graça nem me avisou nada, Joana. Boa tarde, Andréia, tudo bem? Graça, já pedi, já dei a autorização. Ué, não falou nada para mim? Boa tarde! Boa Como tarde. vão as minhas duas irmãs queridas? Como estamos? Estamos Tá bem. tudo bem? Olha meu carinho, ó. O que aconteceu com o teu joelho? Pareci com uma alergia. Já tem uns dias já, mas hoje a coisa ficou bem feia. Então você não foi viajar? Não, eu vou viajar dia 2. Eu vou ficar até Deus quiser. Se Deus quiser. Hoje eu tô aí, ó. E vocês? Muita gente já chegou aí, as nossas amigas já chegaram, os nossos amigos. José Ribeiro, Ô, José. Miguel, Andréia, Joana, tudo aqui com a gente. Que bom, graças a Deus, né? Que a gente tem companhias para podermos avançar um pouquinho no estudo do Evangelho, né? E orarmos, pedirmos a Deus, já vamos colocando aí nossas garrafinhas, nossa aguinha, nos preparando, né? Porque hoje está meio complicado para mim enxergar, mas a gente não fala com o olho, né? A gente fala com a boca, então vamos lá. Falar com a boca. A gente fala com a boca. Então, a gente precisa orar muito, né? Por nós, pelo nosso país, hoje decidindo, né? E que venha sempre aquele que Jesus permitir, né? Isso mesmo. Não há necessidade. Independente do resultado, estaremos orando para que o nosso país possa se desenvolver e, principalmente, que nós possamos ter educação, saúde, né? Aquilo que todos estão necessitando, ansiando. E a humanidade é assim mesmo, né? A gente vai avançando devagarinho, é uma pérola lá, outra aqui, outra ali. Todos deixam né? Algo de bom. E é com isso que a gente tem que contar, né? O amor, a caridade, o amor, como Paulo de Tarso ensinou, a caridade, até a esperança. É isso que a gente tem que orar. Pedir forças para quem irá nos governar. É isso que a gente tem que fazer, né? É isso aí. Gente, eu não vejo quem entra, só a Catarina, tá? Então, todos que estão aí, meu beijo, meu abraço, muito obrigada por estar conosco nesse momento. Eu sempre me lembro, e hoje o Manon comentou, do Júlio Lousada, porque quando eu era pequena, a minha mãe, às 18 horas, ligava o rádio, gente, hora da Ave Maria. Então, era um momento que o Brasil parava. É verdade, a minha madrinha também, 6 horas estava lá. Não é? Então, a gente tem que, agradecer a Deus, pedir bênçãos nesse momento para os nossos lares, para nossos familiares, para nossos vizinhos, amigos, aqueles que estão em hospital, né? Quantos que a gente vai saber depois que passou por momentos difíceis? Então, é o momento em que a gente convida as pessoas para conosco orarem por um lar mais humanizado, mais consciente dos seus deveres, né? Que venha a luz da divina misericórdia sobre todos. Então, Catarina, estamos às 18 horas em ponto, horário em que em que Maria passa aquele arrastão de luz por toda a humanidade. Vamos fazer uma leitura, então. Vamos lá. Começando aí com o nosso livrinho, sempre vamos lá. Com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isso aconteça. Se não impedes a guerra,
tens recurso para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma côdea de pão, côdea de pão para oferecer a alguém. Côdea é um pedaço. Se não dispões de saúde para brindar os enfermos, logras socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar uma pessoa. Se não tens meios para liderar grupos, acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e de solidariedade. Então, aquela história do beija-flor, né? Que está tendo um incêndio na floresta e o beija-flor vai lá e tenta apagar o incêndio. Então, que a gente possa fazer cada um pouco. Já é difícil a gente tentar ajudar uma pessoa, então já é um outro mundo que a gente também tenta alcançar. Então, a gente não se sente tão... Existem muitas coisas grandes, problemas grandes a serem resolvidos, que a gente possa contribuir da nossa forma. Cada pouquinho que a gente faz a diferença, né, na nossa evolução e na evolução do planeta. Então, que a gente possa fazer cada um pouquinho. Então vamos à nossa oração, já deu 6 horas, o sino tocou. A gente aqui desconfia esse segredo. Então vamos fazer a nossa prece. Hoje, que é um período de um dia tão importante, que vai decidir mais uma vez o futuro, né, a liderança do nosso país, pedindo a espiritualidade que possa abençoar o nosso país e ao presidente, para ele for liderarmos por mais 4 anos, que os bons amigos possam nos abençoar nesse momento, colocando discernimento na população geral, para que haja respeito sobre a posição de qualquer um daquele que estiver à frente do nosso país, que nós possamos, da nossa forma, espalhar e contribuir com a harmonia, tomando atitudes de paz, de serenidade, que a nossa casa possa ser visitada também pela espiritualidade superior, e que nós estejamos dispostos a receber de braços abertos, que nós possamos, enfim, ter uma noite de paz e de sabedoria. Muito obrigada, bons amigos, pela oportunidade de aqui estarmos juntos. E assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Se quiserem se manifestar durante o estudo, quiserem dar uma opinião, pode escrever aí que a Catarina vai e Michele vão captando. Isso aí. Não é? Porque às vezes quer dar uma opinião. Exatamente. A gente gosta muito quando há participação. Então, assim, quem quiser, esteja à vontade para colocar, né? Fazer e para quem chegou agora, eu só estou com alergia na vista, tá? Gente, vamos lá no nosso Evangelho, o Evangelhão, que eu amo de paixão. Quem quiser, tem lá na nossa livraria todas as obras, as letras, quase desse tamanho aqui. Mandaram bem. Foi muito mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Estamos juntas. Muito bom, eu acho. Muito bom. De longe assim, perto a gente enxerga muito bem. E nós estamos no capítulo 4, né? Ainda falando sobre a reencarnação. A Graça comentou no item anterior que eu não estava presente, nem eu e a Michelle. Saímos aí no finalzinho de semana para dar uma relaxada, graças a Deus, tudo correu bem. E com a oração, né, de todos, muito obrigada também, agradecendo. Então, a Graça pensou para a gente recapitular, né, no item 8, porque nós estamos no item, vamos hoje estudar o item 9, que é da ressurreição e reencarnação, começa no item 4. A Graça falou no item 8, e hoje nós vamos falar no item 9. No item 8, ele comenta, né, ele comenta que se o homem não renascer de novo da água do Espírito, o que significava a água? A Graça já deve ter falado também que era um símbolo, a água era um símbolo, né, de antigamente, que significava a natureza material, quer dizer, o nosso corpo.
e o espírito, que era a natureza espiritual. Então, por isso que Jesus tinha dito aqui, se um homem não nascer, né, da água e do espírito, do corpo e do espírito. Então, assim, só para dar um enfoque aonde nós realmente estamos. Porque aí Jesus, né, ele estabelece a distinção entre o corpo e o espírito quando ele fala essa frase. Muito bem, agora nós vamos para o item 9. Vamos, quem tiver o evangelho, vamos nos acompanhar. O espírito sopra onde quer. Ouve-lhes a voz, mas não sabes nem de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Nesta última acepção, não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele veio, pois que se lhe concederia o começo. Como quer que seja, essa passagem consagra o princípio da pré-existência da alma e, por consequente, o da pluralidade das existências. Quer fazer algum comentário? Aqui, assim, mais ou menos por cima, o que ele está querendo nos dizer, né? Que nós, a doutrina espírita já nos esclarece. Obviamente que mais à frente a gente já sabe, né, de onde a gente veio, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. Mas isso é uma outra parte mais à frente. Mas o que ele quer dizer? Que o espírito, né, quando ele fala aqui, ele sopra onde quer, ouve a voz, mas ele não sabe de onde ele vem. Se o espírito tivesse nascido junto com o corpo, a gente saberia o começo dele. Mas não. Dentro do Evangelho, ele coloca que pode-se entender que se trata do Espírito de Deus. Quem cria? O Espírito. Exatamente, né? Isso. Pode continuar. Espírito divino, né? A força divina da criação. Então cria tem o Espírito, e o Espírito é a força divina da criação, que é Deus. E ele cria o Espírito, que é o quê? O princípio vital pela qual o corpo é animado. Não é? Isso aí. Quando esse princípio vital perde a vitalidade, o corpo tomba. Ao terminar essa vitalidade, o corpo não tem mais nenhuma função, né? Mas o espírito continua, né? Ele continua a soprar. E é no espírito que mora o poder pela qual nós pensamos, nós sentimos, nós decidimos, não é? Então, continua aí, Catarina. Não, continua a comentar. Esse pedacinho né? Da preexistência da alma, porque nós sabemos de onde nós viemos, o espírito, quando foi criado? Não. Espiritualmente falando, nós sabemos as últimas reencarnações, quando sabemos de 2 ou 3, aí já é muito, né? Mas com o cabedal de conhecimento que nós temos hoje, nós sabemos que nós já passamos por muitas experiências no passado. E esse passado é remoto, é muito remoto. Então, há necessidade de entendermos que nós vamos acumulando experiências, acumulando conhecimento. Não dá em 80, 90, 100, 105, 120 anos de acumular todas as experiências que nós precisamos para chegarmos a ser um espírito superior, um espírito melhor. Então, essa necessidade de sabermos que Deus é que nos deu a vida e que nos deu essa oportunidade de vivenciarmos muitas existências, né? De ser plural a nossas existências, mais de uma, várias existências. E cada uma nós vamos evoluindo em determinados aspectos, não é? Muitas vezes, nesse momento, e ontem a Catarina estava comigo na live, você sabe que eu fiquei pensando muito no que o César Sátiro falou, quem puder assistir, não é? Quem puder assistir a live de ontem, Humanismo, Kardec e Humanismo. É muito interessante.
ele colocou o quanto nós estamos substituindo Deus nas nossas vidas por ídolos de barro. É o ídolo do futebol, é o ídolo político, é o ídolo artista. Nós vamos substituir, nós vamos acompanhando uma leva de ídolos de barro, e substituindo Deus nas nossas vidas, nas nossas decisões. Nós estamos decidindo as coisas porque alguém botou na internet, um artista apareceu bonito na televisão, aí a gente decide pela opinião dele, ou até nem é a opinião dele, é apenas um personagem que ele está vivenciando, né? Ganhando dinheiro para vivenciar aquele personagem, a gente acompanha aquilo. E até, Graça, e até pega atitudes, pega o que ele fala como sendo a verdade, né? E não raciocinamos em cima disso, não meditamos. Né? Então, é isso que ele também comentou, que nós temos que colocar mais Deus realmente na nossa vida. O Evangelho de Cristo, que ele falou bastante, e seguir o Evangelho, praticar o Evangelho, que isso sim é o real, é o certo. Sim, com certeza. Essas pré-existências, eu ia comentar com você, aqui é que está a justiça divina. É aqui onde toda a nossa consolação, que nós temos como essas existências, toda vez é uma oportunidade para a gente se melhorar, para a gente fazer melhor. E por que a gente esquece, né, Graça? A gente esquece porque, nossa, se a gente soubesse o que fez, a gente não ia nem conseguir dar continuidade na nossa vida. Porque nós já fizemos muitas coisas que não condiz hoje em dia com o nosso pensamento e com aquilo que nós aprendemos. Então, a gente realmente está se afastando muito da lei de Deus. Né? E se a gente pegar só aquilo que Jesus falou, os dois mandamentos que ele nos deixou, a gente já iria perceber que nós estamos realmente colocando nas nossas vidas ídolos de barro, dos pés de barro, que quebram com o tempo, que envelhecem, que mudam de opinião. Agora, Deus não. Deus é a consciência suprema que todos nós devemos ter de como vivenciar. É complicado nós ainda entendermos? É. Por quê? Estamos ainda num planeta de provas e expiações. E por que nós estamos nesse planeta? Porque nós precisamos dessas provas. Porque nós precisamos das expiações. E senão nós já estaríamos num mundo regenerado. Quando a gente fala num planeta regenerado, uma transição planetária, na realidade, eu comento sempre isso aqui, a transição é nossa, é de cada um, é individual. Mas nós vamos formando a humanidade. Nós vamos formando cada um de nós. Tem uma história no Jesus no Lar, que eu até estava fazendo o Evangelho lá para a Rádio Brasil, e que ele comenta sinais da renovação. Os sinais da renovação é esse nosso interior que nós temos que começar a renovar, manter, colocar o equilíbrio em tudo. Aprender a perdoar, a respeitar, né? A aprender a aceitar, a não discutir acaloradamente, gerando violência. Tudo isso são o quê? Sinais. Quer dizer, o homem de bem, né? Que eu acho lindo essa passagem no Evangelho. Nós vamos chegar lá ainda é difícil ainda nós captarmos tudo aquilo, né, de sermos um homem de bem. Mas estamos a caminho. Estamos sim. Eu hoje estava... né? Algumas coisinhas nós estamos indo. Eu hoje encontrei com o Marco Aurélio, fui votar, ele também estava na fila, e ele estava falando comigo que as pessoas dizem assim, a gente não melhorou nada, ou não... E a gente, eu tenho raiva de saber que eu fui pior e não fiz nada, eu acho que eu ainda teria... Não, gente, calma. A natureza não dá salvo. Né? A gente precisa aprender também o auto-perdão. Porque nós estamos aprendendo. Todos os dias é um aprendizado. Não é? E aí a gente vai... Eu até comentei com ele, o Marco Aurélio, a gente, se olhar para trás, nós éramos muito piores. A gente jogava casca de banana no chão para o outro pisar e cair. E eu falo no sentido bem literal, não é?
você vibrava com o insucesso do outro. E hoje não, né? A minha mãe comentava que a coisa mais fácil era a pessoa te procurar quando você estava no fracasso. Entendeu? Quando você melhorava, a pessoa ficava com inveja. Ia ou se afastava ou começava a fomentar alguma coisa contra aquilo. Então, ela deixa de ser sua amiga, ou deixa de ser... Que ainda é um sentimento de egoísmo. Qual o mal maior da humanidade? Orgulho e egoísmo. O orgulho e o egoísmo, né? Então, o orgulho, o egoísmo de que você não pode estar melhor do que eu, você não pode nem espiritualmente estar melhor do que eu, porque eu fico chateada com você. Tem gente assim, tem. Né? Se a gente nós éramos assim. Hoje a gente está um pouco melhor, né? Um pouquinho melhor, mas já avançamos. Não é, Michele? Então, eu ainda acho que a gente passa por esse problema de uma forma bem... A gente está com as redes sociais aí, a gente sabe que é uma forma de mostrar uma vida. Nem sempre a gente está passando por aquilo e a gente demonstra de uma forma. Eu acho que a gente está num momento muito de trabalhar e mostrar esse tipo de coisa, né? As redes sociais que isso, nem sempre são boas para a nossa saúde mental, né? E é um momento da gente reflexionar sobre isso aí, entendeu? A gente vê jovens que muitas vezes ficam, né, o tempo na rede social e se não ganham uma curtida, eles ficam tristes, eles ficam deprimidos, né? Ficam dependendo daquilo. Eu acho que a rede social traz bem isso aí à tona para a gente trabalhar a nossa sociedade como essa necessidade de estar bem, de estar melhor, né? E o outro ver aqui se sentir mal porque está vendo o outro. Eu acho isso interessante. A gente está chegando a um ponto na nossa sociedade que a gente está tentando olhar para isso. Essa questão do equilíbrio. Que é o que você falou. É engraçado, a gente está evoluindo de fato. Porque está chegando nesse ponto onde as pessoas estão reflexionando sobre isso. O próprio Facebook, o próprio Instagram, pensando sobre essas questões. E as próprias redes, né? Estão tirando até os portais estão preocupando e estão tirando. Porque você vê um movimento de você até ter medo da autodescoberta, porque você não vive para você vive a vida do outro. Isso aí. Exatamente. Não é? Então você vive aquilo que o outro fala, você quer fazer. Aí você vê o jovem querendo o boné de não sei quem, querendo a camisa de não sei quem, o tênis tem que ser aquele não sei o quê, o chinelo não sei o que lá. É tudo marca, não é? E aí você pensa assim, meu Deus, onde está a parte desenvolvida espiritualmente? Você pode andar bonitinho, limpinho, arrumadinho. Isso é um capricho que você tem com esse corpo. Ir ao médico, se cuidar, porque ele é a morada do nosso espírito. Não é? Esse espírito que Deus soprou nesse corpo e criou. E que esse corpo vem atravessando essas provas, essas expiações, para melhorar aquilo que vai pós-morte, que vai ter continuidade. Então, você é sua morada, trate bem dela, mas não seja ela aquela que mais será dada atenção. Você tem que ver o seu apego demasiado. A gente faz não é? isso. Então, é preciso desenvolver muita fraternidade. É preciso desenvolver a fraternidade, é preciso fazermos realmente projetos na nossa vida em que o outro esteja incluído para a melhoria do outro. Sejamos exemplos. Não somos o melhor exemplo, mas vamos tentar, né? Vamos jogar esse movimento de aceitação do outro, aceitação de nós mesmos com as nossas dificuldades íntimas. Não adianta falar assim, lá na casa da Catarina é tudo perfeito. Não, a grama do vizinho não é mais verde do que a nossa. Tem uma mensagem dessa, né, graças no Evangelho, que aquela mãezinha fala para Jesus, acho que você contou no Evangelho anterior,
Você falou que aquela mãe falou assim para Jesus, Ai, que você quer sentar. sentar do lado direito ou esquerdo, o que Jesus falou, né? Coitada, eu até fiquei. Então, Tem direito, certeza? Tem certeza? Vai vestir a minha sandália? Certeza. não é? E tem uma coisa muito importante. Quando a gente se reúne para orar, coloquemos o sentimento em cada pensamento. Oração está aqui. Tem uma passagem de Madre Teresa de Calcutá muito interessante, porque perguntaram a ela como ela conversava com Deus, como ela orava. Ela dizia assim: eu não falo nada. Como é que a senhora fala com Deus? Eu não falo nada. Eu só ouço. E Deus? O que ele fala para a senhora? Eu só escuto. Né? Eu só ouço. Ou seja, é uma conexão de amor, de fraternidade, que Deus sempre fala conosco. Ele sempre nos mostra um bom caminho. As leis dele estão aí, duas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Como a gente gostaria de ser amado. Claro. Não é? Então, ele fala gostaria de conosco. ser respeitado, amando, né? Perdoando. Porque também a gente apronta, né? A gente é rebelde. É uma criancinha Nós rebelde. aprontamos todos os minutos da nossa vida. Mas é Graça, preciso... Oi. deixa eu só comentar aqui que o Alcimar, eu não sei em que momento que você falou, ele fez uma colocação. E ainda ri do tombo do outro, por isso que temos que nos amar, gostar de nós mesmos, para aprender a amar o próximo. Sim. Verdade. Nós temos que gostar de nós, porque foi um presente de Deus. Claro. Nós somos um presente de Deus. Não é? Olha só, eu fui criada por Deus. Cada um dos que estão assistindo, todos nós tivemos o privilégio de Deus colocar em nós a chama do seu amor, da sua vida, do seu... E aí nós estamos desenvolvendo isso em nós. Cada segundo, cada minuto, cada dia. Você falou isso, Graça. Eu sempre falo isso, que Deus é perfeito. E se Ele nos criou, a gente é perfeito. Só estamos ainda com essa perfeição. Ela tem que ser burilada, né? Ela tem que ser trabalhada. Porque a gente é cria dele. Sim. Ele é o arquiteto. Nós somos co-criadores. Né? Nós co-criamos com ele. Ele espera de nós que nós façamos o melhor. Então, quando eu vou e planto uma flor, quando eu rego aquela flor, quando eu me interesso em fazer algo bom para alguém, eu sou copartícipe da misericórdia divina no mundo. É cada um fazer um pedacinho. O Alcimar, que falou aí, ele desenvolve um trabalho maravilhoso com crianças, com adolescentes, na escola de evangelização, na capoeira. Quer dizer, ele está dando o melhor dele, junto com a esposa dele, a Ana, pelos jovens. Uhum. Eu não estou fazendo nada. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer para melhorar as condições de atividade deles? Porque você sai no sábado, à tarde, com sol, com chuva, para receber um grupo de crianças, de adolescentes, de jovens, para educar, para ensinar um esporte, para tirar das ruas. Isso é a participação humana na obra divina. Uhum. Nós somos co-criadores. Né? Aí de manhã, no domingo, 10 horas, está lá alguém fazendo uma comida para aquelas crianças, o outro ensinando as leis de Deus, o respeito, a moral cristã. Ninguém está ali para ensinar, não. Olha, a doutrina espírita é assim. Não, vamos falar de Jesus, falar de Deus, falar da natureza. Deus é a natureza. Né? O espírito é esse movimento do ar, é um sopro suave. Então, esse sopro suave precisa suavemente ser tratado em nós, por nós e para nós. Nesse contexto da humanidade, o que eu estou fazendo nessa sociedade? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci aqui em Três Rios? Por que eu desenvolvi? Por que Catarina veio lá do sul, está conosco?
semeando aqui. Alguma coisa Deus espera de vocês, assim como espera da gente. Um pouquinho só. Ele não espera muito, porque ele sabe que nós temos a eternidade através das múltiplas existências para evoluirmos. E ele é paciente. E isso que você falou, exatamente, isso que você falou, que Deus espera um pouquinho de nós. É nós que muitas vezes colocamos carga nas nossas costas maior daquilo que nós conseguimos carregar, mas Deus coloca a carga exatamente o ponto certinho que a gente consegue carregar. Não ia colocar mais, nem ver a gente sofrer. Ele sabe direitinho. Né? E veja bem, Catarina, quantos irmãos sirineus nós temos ao nosso lado? Sim. Né? Jesus teve um irmão sirineu que ajudou a carregar um pouquinho aquela cruz. Mas quantos? Ele só teve um. Olha quantos irmãos sirineus nós temos que nos ajudam a carregar as nossas opções de cruz. Porque quando a gente vai ver, a gente acha que está carregando uma cruz muito grande, é um crucifixo. Né? É um crucifixo. Mediante, eu quando fico lendo assim, algumas obras do Gandhi, da Madre Teresa, Irmã Dulce tinha 1,30 m e pouco de altura, era uma coisinha pequenininha assim. Eu fico assim pensando, meu Deus, né? Onde essas pessoas encontraram força para criar as obras que criaram, ajudar a tantas pessoas, né? Você vê alguns lugares por onde ela transitou com aquelas pessoas tão vulneráveis, doentes, com fome, né? E você conhecer os locais por onde ela passava e era expulsa. E Mandúcia era expulsa. Sim. Não podia ficar. A sociedade não podia ver aquela sujeirada, aquela gente suja. E ela ia transportando, até que ela conseguiu botar num galinheiro do mosteiro. Num galinheiro. Ela transformou num hospital. E você hoje vê... Num quartinho sem nada. O quartinho que ela morava, que ela ficou, e que morreu, né, praticamente saiu para morrer, do hospital para morrer, porque o médico tomou o pulso, né? É muito pequenininho, as coisas muito simples, né? Então, você pensar que aquela pessoa se dedicou, e foram tantas pessoas. Hoje, quando eu entro no lar e que eu vejo tanta gente ajudando a olhar as crianças, a fazer com que aquele dia daquelas crianças seja melhor. E eu olho assim, eu falo, meu Deus, obrigada, Senhor, por eu poder ver isso, por eu poder ver pessoas que têm essa fraternidade. Não é só pelo salário, é também porque se apegam àquelas crianças, se apegam àquele ritmo de trabalho, né? Então, eu passo todo dia lá e agradeço a Deus por eu poder ver aquilo. Claro. Por eu poder ver uma equipe que olha para aquelas crianças, e algumas têm problemas, né? Dificuldades, os pais também, e eu vejo elas trazerem para mim já a solução dos problemas. Graça, tem isso, 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 mas a gente pode fazer isso assim, podemos. Eu só falo, pode. E aí você fica pensando assim, quantas pessoas estão me ajudando a carregar essa situação? Não é? Então, na realidade, nós não fazemos quase nada sem o outro. Então, vamos viver bem com o outro, gente. Vamos parar de jogar pedra no outro, né? Vamos esperar que esse nosso espírito, criado por Deus, possa evoluir a partir da nossa ligação com o próximo, né? Vamos respeitar o outro. Nós temos as nossas mazelas. Vamos conhecer as nossas mazelas e olhar para o outro e dizer assim, não, ele também tem. Então, se eu tenho, eu preciso entender que o outro também tem. E eu preciso compreender. Verdade. Então, tem uma página, eu acho que é na Agenda Cristã, se eu não me engano, que André Luiz, ele fala que para chegar até Jesus, tem que ir uma ponte. E essa ponte é o outro. É verdade. Não é? Verdade.
Graça, a Aline aqui está falando oi, eu vou trazer. A Aline estava sentindo só. Sem problema, Aline. Que Aline, bom. não tem problema. O importante é que você está aqui conosco. E a gente Conosco. Isso tá aí. junto. Não Bom, tem problema Graça, nenhum. Vamos parar aí? vamos parar aqui. Semana que vem é o item 10 e 11, para a gente poder dar continuidade, né? Porque Então, 10 é tão pequenininho. nós vamos para o item semana que vem? 10 e 11. 10 Porque e o 11. 10, o 10 pequenininho. uma fala bem pequenininha de Mateus. E eu acho que nós já até comentamos sobre essa fala lá atrás. Foi. Então, aí a gente vai falar o 11, né? O item 11. 10 e 11. Isso aí. 10 e 11. Catarina, você faz a prece? Claro, faço sim, Graça. Você Vamos trabalhou lá, meus semana amigos. passada. Você não trabalhou semana passada, então tem que trabalhar dobrado, Michele também. Tá ótimo, tá ótimo. Então vamos lá, né? Vamos agradecer a Deus, né? Olha, todo mundo procurar, nesse momento, estar tranquilo, relaxado. Se quiser fechar os olhos, Colocar cada uma um nas suas casas colocar uma música, porque nós não estamos podendo colocar, porque depois o Celso joga no YouTube e estava atrapalhando, né? Não estava ficando legal. Então ele pediu que a gente não colocasse música. Então, coloquem na casa de vocês, coloquem a aguinha e relaxe para poder sentir a ação dos benfeitores. Cada um tem muitos amigos espirituais. Tem um mais coladinho, que é o chamado anjo guardião. Peça a ele. Entregue-se a esse grupo de amigos espirituais que, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, vem acalmar os nossos corações, as nossas mentes, que ele possa, Maria Santíssima joga uma rede de luz sobre o nosso país, sobre o planeta, que onde haja guerra, luta, provas coletivas, que ali chegue a misericórdia de Deus e a suavidade de Maria em todos os lares. Se vocês quiserem também ter um caderninho, escrever o nome de alguma pessoa que estiver adoentada, triste, coloca o nome, o endereço, deixa abertinho assim perto de vocês, que a espiritualidade vai lá visitar também para aplicar um passe, né? É isso aí. Nesses irmãos. Então vamos fechar os nossos olhos, como disse a Graça, respirar profundamente, sentir o hálito divino ao nosso redor, procurar harmonizar o nosso espírito com a natureza, sentindo neste momento a presença em nossa tela mental do nosso irmão e amigo. Que possamos também, que possam também estar presentes em cada lado, seu anjo guardião, junto com os médicos, com os enfermeiros da espiritualidade maior, que Bezerra de Menezes, irmã Sheila, possa estar conosco neste momento, fluidificando, magnetizando as nossas árvores que estão ao nosso lado, colocando nelas a vitamina, os sais minerais, os remédios necessários para o nosso corpo, para que toda a desarmonia das nossas células sejam nesse momento equilibradas, para que possamos, quando da água tomarmos, sintamos o equilíbrio, o discernimento, a iluminação dentro da nossa consciência para tomarmos atitudes melhores, para enxergar caminhos iluminados e tomadas de decisões para que a nossa vida seja uma vida mais tranquila e de paz, com bênçãos. Que possa também a espiritualidade amiga fazer uma varredura nesse momento em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos negativos, retirando também possíveis irmãozinhos que ali possam estar, que não compreendem que estão fazendo mal a nós e a eles próprios. Que nesse momento eles sejam conduzidos a hospitais ou locais onde eles possam ser tratados e esclarecidos. Que possa, nesse momento de passe virtual, de passe fraternal,
que essa espiritualidade possa jorrar em nós as bênçãos de luz, tendo os remédios para harmonizar as nossas células, os nossos órgãos, para que possamos receber, neste momento, o hálito divino dentro de nós. A todos aqueles que estão inscritos nos nossos cadernos, a todos aqueles que passam os seus nomes em nossa mente, também seja restaurada a sua saúde do corpo, mas principalmente da alma. E que Jesus, nosso Mestre querido, dai a nós a coragem para seguir adiante, dai a nós a brandura, a pacificação, dai a nós o respeito, dai a nós, Senhor, o entendimento, para aceitar os nossos irmãos de caminhar e para aceitar a nós mesmos e renovar o nosso interior para fazer um mundo melhor. Senhor, dai a nós, principalmente, o discernimento para sabermos nos conduzir melhor, estudando e praticando os Senhor. Abençoe nosso lar, abençoe a todos nós, abençoe a nossa humanidade e os nossos orelhos. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Assim seja. Que assim seja, Senhor. Por todos, muita luz, muita paz. Uma semana paz. de trabalho, né, no bem. Isso aí. E que possamos estarmos juntas todos os dias em pensamento. Rapidinho, né, Graça? Agora nós vamos ter um feriado no dia 2. Vamos orar, vamos estar alegres e orar por esses irmãos que estão lá trabalhando por nós também, né? Que eles sintam o nosso abraço aconchegante. Com certeza. Tá bom? Bom feriado, gente, a todos também. Bom feriado, muita luz, muita paz. Tchau, Graça. Tchau, querida. Fica com Deus. Tchau.